Queridos irmãos e amigos, como foi marcado pela família, às 10 horas, então 10 horas, nós estamos começando o culto de gratidão a Deus pela vida da irmã Eurides Guzmão. Antes, nós gostaríamos de fazer aqui alguns lembretes. Primeiro, por favor, eu peço, por favor, primeiro, por um respeito ao culto que nós vamos prestar a Deus. E segundo, pela dor da família. Por favor, mantenham seus celulares ou desligado ou no silencioso. Por favor. Se alguém está esperando o telefone, coloque no silencioso. Na hora que tocar, vibrar, põe a mão em cima, pode sair e atender fora do salão. E, segundo lugar, esse cordão que nós colocamos aqui de isolamento, evidentemente, quando terminar o culto, nós vamos tirá-lo para aqueles que chegarem depois ou ainda não viram o corpo, poder então na parte final se despedir do corpo. Isso aqui é tudo para não ficar pessoas vindo aqui fora da hora e atrapalhando o culto. Então, esse momento de culto, o corpo fica isolado aqui. E depois nós tiraremos o cordão e aí todos poderão se despedir do corpo. Mas no momento, por favor, deixar aqui o cordão isolado, o corpo isolado, para que a gente possa fazer o culto dentro da devida referência. Muito bem, nós vamos, tem os hinos que foram aqui, foram hinos prediletos dela, nós vamos cantar o primeiro agora, o hino 508 do cantor cristão, Eu Avisto uma Terra Feliz. Os que puderem, por favor, vamos nos colocar em pé, os que não puderem, quiserem ficar sentados, poderão fazê-lo. 508 do cantor cristão. Eu avisto uma terra, isso, né? Amém. Esse era um dos hinos do céu preferido da nossa querida irmã Eurides. E agora nós vamos cantar um outro também que ela muito prezava, era o 481. 481. A pátria abençoada voa. 481.
isso que esses hinos são tocantes, consolam, e já que nós cantamos aquilo que o poeta sacro viu na Bíblia do céu, nós vamos agora ler o que a Bíblia fala um pouquinho do céu. Está aqui no Apocalipse 21, versículos de 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 21, versículos 1 a 5. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles, os que foram para a glória. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa linda. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque estas coisas já passaram. E agora veja que coisa maravilhosa. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Podeis sentar, meus queridos. A morte, ela é descrita na Bíblia como um aguilhão. Traduzido também, pode ser traduzido como um ferrão. E é o momento mais difícil da vida, é a separação. Tanto, às vezes, pelo processo como nós chegamos até a morte, como também pelos queridos que ficam. Então é muito normal a dor da saudade nessa hora apertar, aperta mesmo. Embora a gente saiba que foi para um lugar totalmente, incomparavelmente, sem qualquer sombra de dúvida, melhor do que qualquer coisa aqui de baixo. Melhor do que qualquer coisa boa que você possa pensar aqui embaixo, lá então não dá nem para pensar. Então é normal. Agora, tem uma coisa, nós choramos, saudade, o coração aperta, mas tem uma coisa, graças a Deus, o crente não entra em desespero. Amém? Não entra. Choramos de dor, de saudade, mas não entramos em desespero, porque sabemos que quem partiu por uma coisa muito maravilhosa e deixou claro na vida. Então, nesse momento, nós vamos orar pedindo ao Senhor que console o coração dos filhos, netos, toda a parentela, irmãs, irmãos. Vamos pedir ao Senhor nesse momento. Então, nós vamos orar. Peço que, se possível, curvem suas cabeças, não deixe que nada venha, desviar sua atenção dessa oração. E agradeça a Deus a vida que foi a irmã Eurides. Nós aqui não fazemos culto fúnebre. Essa palavra fúnebre é muito pesada. Costuma-se dizer, agora é a hora do culto fúnebre. Não, não tem culto fúnebre. Quando um crente morre, não é fúnebre. A Bíblia fala que é uma coisa agradável a Deus quando um crente morre, porque vai para o céu. Então não pode ser fúnebre. Fúnebre é uma coisa muito funesta. E isso aqui não é funesto. Isso aqui é um culto de gratidão pela vida que deixou a casinha de barro e foi receber uma recompensa do Senhor, uma nova casa feita pelas mãos do próprio Deus. Então nós vamos agradecer ao Senhor a vida dela e pedir o consolo do Senhor para cada membro da família. Nosso Deus e Pai eterno, bendito seja o nome do Senhor, de geração em geração e para todo sempre. Não há Deus além de Ti, meu Pai. Não se pode explicar o funcionamento deste universo, essa máquina que há em cada um de nós. Nada daqui embaixo pode ser explicado, se não for pela grandeza do Teu poder e da Tua criação. E também, Senhor, a única coisa capaz de explicar esse momento é a Tua palavra. Quando nós nascemos, Senhor, somos fecundados, a vida vem, nascemos
E depois, então, entra um processo, o envelhecimento, e aí vem a sentença do pecado, sobre o pecado. Tu és pó, e ao pó voltarás. Senhor, mas nós te agradecemos, porque quando chegar a hora da nossa partida, existe a promessa de que Cristo veio a esse mundo lavar, Senhor, purificar o pecado de todo aquele que nele crê. E nele creu. E eu te louvo pela vida da irmã Euride, Senhor. Ela deixou claro o seu amor a Jesus. Ela deixou claro a sua fidelidade ao Cristo a quem ela serviu. Não foi perfeita, mas ela deixou claro que andou com aquele que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo. E eu peço nesse momento, Senhor, que essa família seja consolada, sabendo que a tua serva que partiu, ela está gozando das bem-aventuranças que existem na tua palavra sobre aquele lugar de maravilha. E a principal delas é que não haverá mais morte, nem separação, nem dor, nem tristeza, nem miséria, porque tudo foi feito novo. Cuida dessa família, consola todos os membros dessa família que estejam aqui, e também leva aqueles que ainda não tiveram contato com Jesus Cristo, não tiveram encontro com Jesus, que possam prestar atenção nesse quadro, a mensagem que Euride está pregando ainda hoje, de que ela sabe de onde veio e sabe para onde foi, e que aqui muitos tenham essa consciência, Pai, de onde viemos, a fragilidade da nossa vida, a sentença que um dia virá sobre cada um de nós, e então possamos também dizer que sabemos para onde vamos. Que Tu abençoes, pois, todos esses irmãos que estão aqui, amigos, e que essa palavra seja um consolo à vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nós vamos agora, a irmã Dinalva, ela vai cantar um hino de gratidão ao Senhor, e também esse hino é para consolo de toda a família e os amigos e parentes que aqui estão. Este hino fala sobre essa pátria, sobre esse país, além de um grande rio, onde não há pranto, não há morte, não há dor. E a maioria cantava sobre esse país, e agora ela está desfrutando desse gozo maravilhoso, deste lugar, ao lado do Senhor Jesus. Há um país além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais cruz, lá onde a morte não mais entrará, não mais pecado brilho enxugará. Jesus é o Rei dessas nações tão lindas, e os salvos todos com prazer receberão. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas pra
Jasmins, e quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Graças a Deus por esse belíssimo hino, conforto muito grande aos nossos corações. Antes de fazer a meditação desta manhã, eu gostaria de ceder a palavra ao pastor Jonatas. Ele é filho da irmã Eurides, e gostaríamos que ele trouxesse uma palavra sobre a mamãe, o testemunho que a mamãe deixou. Pode chegar, pastor. Comigo, quando ela estava aqui em Conquista, ela vinha para Conquista, terminava o culto, ela me pegava ali e precisava da ajuda das irmãs ali para levá-la para casa, que ela queria ficar conversando comigo sobre esses assuntos maravilhosos, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então era uma bênção conversar com essa irmã, graças a Deus, porque a vida dela foi permeada de céu. Basta ver os hinos que ela escolheu para cantar, não é? Que eram os hinos preferidos dela. Então ela sempre dizia, queria esses hinos. Então vocês podem imaginar o que é uma mente cheia da atmosfera da pátria celestial. Pastor. Tá bom, pastor. Obrigado, meu querido. Primeiro, como família, nós queremos agradecer ao pastor Zé Infante, à Primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista, que recebeu este culto de ações de graça. E como ovelha obediente, o meu pastor, muita emoção, que também era pastor da irmã Eurides, pediu para que eu lisse essa mensagem que ele passou. Pastor Isaías Alexandria Costa. Por enfermidade estou impedido de comparecer neste culto de gratidão a Deus, por sua serva que passou para o gozo do seu Senhor. Amada irmã Eurides, deixou marcas inesquecíveis na história da Igreja Batista de Brotas, pois como seu ardor evangelístico, seu zelo doutrinário e sua maneira firme de ser, muito contribuiu na edificação e crescimento da igreja. Sempre foi uma ovelha amiga dos seus pastores, ajudando a pastorear com alegria e não gemendo, como recomendam as Escrituras. Seu nome e testemunho serão sempre lembrados com alegria, admiração e saudades. Desejamos que a inigualável conforto do Senhor preencha o coração de todos os que confiam na gloriosa promessa da vida eterna que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, por alguns motivos, o pastor Infante perguntou se eu queria pregar, e os irmãos já viram que eu sou muito emotivo. Então, o primeiro motivo é que eu sou muito emotivo. O segundo motivo é que, como filho, essa emoção aflora ainda mais. E o terceiro motivo é para que não caísse na tentação, porque João Batista, ele disse uma vez, importa que ele cresça e eu diminua. Este culto, de hipótese alguma, pode ser um culto de celebração à irmã Eurides. Esse culto tem que ser uma celebração ao Senhor. E nós louvamos a Deus pela serva do Senhor. Essa história da irmã Eurides, ela contava para a gente. Ela sofreu, essa vida é uma vida que traz alguns sofrimentos, e ela teve alguns sofrimentos. Aos 12 anos, ela passou pelo talvez um dos maiores sofrimentos da vida dela. Ser tirada do seio da família. Quando o meu avô cedeu para o tio Verne a sua filha amada, né? Tio Verne não tinha filhos e pediu, né? Falou, Abílio, morava lá no Periquito, perto da Filícia, onde essa igreja nasceu. E aí o tio Verne chegou e falou, Abílio, me dá uma das suas filhas. E ele falou, leva Eurides.
E isso marcou a vida dela profundamente, pastor. Até, talvez, mais idosa, quando ela conseguiu falar, não, meu pai me amava. Meu pai pensou no melhor para mim. E é por isso que ele quis que eu viesse para Salvador. Então ela passou muito tempo para digerir essa história, mas conseguiu digerir e entendeu. E depois disso ela continuou passando por algumas agruras da vida, porque essa vida realmente traz agruras. Casou-se, ficou viúva, com 4 filhos e um salário pequenininho. E nós, como filhos, nós víamos um milagre acontecer todo mês. Todo mês nós víamos um milagre acontecer, porque além dos 4 filhos, sempre tinham pessoas conosco. Talvez alguns dos que estão aqui também já tiveram essa oportunidade de conviver lá com a nossa família. E nós víamos aquele milagre acontecer. Os filhos, ela deixava de comprar muitas coisas para ela, mas nós filhos tínhamos sempre a roupinha para ir para o Natal da igreja, para o aniversário da igreja, uma roupinha nova para nós irmos para essas celebrações. E ela sempre amou o Senhor com profundidade. Quando eu penso em minha mãe, eu me lembro dessas palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, versículos de 7 em diante, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor é que morremos, pois quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor de mortos como de vivos. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Estava contando uma história ao pastor Infante. Outro dia, lá na igreja de Brotas, um irmão procurou a irmã Eurides e disse assim: minha irmã, eu não estava vindo para a igreja porque eu estava com o pé na cova. E ela falou: e por que não botou logo o outro? Devia ter colocado logo o outro pé. Porque é para isso que nós estamos aqui, com esse objetivo de encontrarmos com o Senhor. Não devemos estar apegados à nossa vida, não devemos estar apegados a esse momento que é passageiro e temporário aqui na terra. Precisamos entender que esse corpo, que não é mais, essa emoção muitas vezes é porque nós, todos nós, inclusive eu, nós estabelecemos uma relação do corpo com a pessoa, e não é isto que acontece. A pessoa já foi. Aqui está apenas como o pastor falou, a morada de barro dela. E nós fazemos essa relação, mas ela tinha a certeza absoluta que se o seu viver era Cristo, o seu morrer era lucro. E nós não podemos ficar com nossos corações, com a nossa maneira de ser, do nosso egoísmo de querer prender as pessoas e estar vinculado a cada um de nós. Nós precisamos aprender que isto para ela é superiormente maior do que viver esta vida aqui. E nós, como pessoas, nós precisamos aprender esta lição que está sendo pregada nesta noite, nesta manhã, que a nossa vida é temporal. E tem um texto que diz que há tempo para tudo. E chegou o tempo de morrer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3. E nós precisamos aprender que nós somos temporais. Nós achamos que ficaremos aqui para o resto da vida. E precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Este é o seguro mais importante para cada um de nós. É o seguro de vida. E não é de vida passageira. É um seguro de vida eterna. E nós precisamos confiar nesse mestre que nós dizemos que é o nosso Senhor. Entregarmos a nossa vida a Ele. Porque o mais Ele fará. E Ele garante isso. Garante vida e vida em abundância para os seus. E nós, como familiares, queremos agradecer a cada um de vocês. E sei que ela amava cada um também dos familiares. E tinha um carinho, um apreço por cada um de vocês. Que Deus abençoe. E nós devemos lembrar sempre que nós devemos agradecer o nome do Senhor. Lembrem sempre dessas palavras do
do apóstolo João Batista, que dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos diminuir agora essa valorização que a irmã Eurides trouxe para cada um de nós, e nós gostaríamos de muitas vezes ressaltar, mas o que importa é essa mensagem que ela disse: importa que ele cresça e eu diminua. Que Deus nos abençoe. Amém, graças a Deus, e é uma bênção, e o irmão sabe disso, sua mãe deve ter dito isso para o irmão, para os seus queridos que são crentes, que não há maior alegria para uma mãe de ver e ouvir que os filhos andam na verdade, não há. E eu não conheço toda a família da irmã Eurides, mas a gente agradece a Deus pelo testemunho que ela deu, e se há algum filho, algum parente fora do caminho de Jesus, pode ter certeza, esse coração está marcado pelo testemunho que ela deu. Foi o que eu falei ontem aqui. Ela não foi perfeita, e o pastor deixou isso claro da própria mãe, mas ficou claro que ela andou com Jesus Cristo perfeito. Isso ficou claro. Então, a família é indesculpável pelo testemunho que ela deu aqui da pessoa do Senhor. Meus queridos, eu vou fazer uma pequena meditação, terminando então depois, nós vamos tirar aqui o cordão de isolamento e o corpo será entregue à família para o devido sepultamento. Lembrando, nós vamos sepultar um corpo da irmã Eurides. Ela não. Então ela não vai precisar de mais oração, nada. Precisamos é orar por nós aqui, um pelos outros. Mas ela está num lugar onde não precisa mais oração. Ela está na glória com o Senhor. E eu quero ler aqui um verso. Convido a abrirem a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 6. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Só uma pequena meditação. Segunda epístola do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, até o verso, vamos ler até o verso 4. Antes vamos dar uma palavrinha, alguns que podem não saber o contexto disso aqui. O apóstolo Paulo, nesse texto que eu vou ler, ele está dizendo que ele conheceu um homem, talvez até por uma questão de humildade, ele não quis dizer que era ele, mas fica bem claro no texto que ele está se referindo a uma visão que ele mesmo teve. Ele mesmo teve essa visão e ele foi esse homem que foi arrebatado até o céu por uma permissão divina. E pela beleza da experiência, ele então se humilha, dizendo que ele conheceu um homem que fez isso, e ao mesmo tempo ele fala que para que esse homem não se vangloriasse, foi colocado um espinho na carne desse homem, para viver sempre ali, rastejando, com a boca no pó e na cinza, e não se vangloriasse do que viu. Então preste atenção no que ele diz aqui. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. O primeiro céu, nós estamos vendo aqui, são as nuvens, onde os pássaros voam. O segundo céu são onde ficam os corpos celestes, estrelas, astros, planetas. E o terceiro céu é onde está o Senhor. Então ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sabe se subiu com esse corpinho, ou se foi um arrebatamento fora do corpo, ele não sabe. E ele diz aqui: Deus é quem sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, que é o lugar onde os crentes vão após a morte. Lembra da passagem do ladrão na cruz? O que foi que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus falou o que para ele? Hoje, esse negócio de crente morrer, ficar dentro de um caixão lá, esperando. Crente morre e vai para o céu, o espírito vai a Deus, o pó volta para onde veio.
O espírito vai a Deus. Foi arrebatado ao paraíso e Deus, eu sei que está o homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Agora veja, foi arrebatado ao paraíso. E aqui ele usa uma palavra interessante. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Por que não é lícito? Porque não vai entender, vai extrapolar, vai fugir daquilo que é a nossa capacidade de entender. Então, que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. A irmã Eurídice está nesse lugar que Paulo tentou dizer alguma coisa, mas ele usou só esse termo inefável. E se você procurar saber o que é inefável eu disse acho que ontem à noite, né? Eu quero dizer para vocês uma coisa tão linda, um lugar, e não vou conseguir. E vocês vão apenas ficar assim, me acompanhando. É bonito, mas que bonito é esse? Porque a gente não consegue colocar no entendimento humano. Então, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Podem assentar-se. Em poucos minutos, eu quero aqui somente fazer algumas pouquinhas considerações. Esse livro, a Bíblia, antigamente chamado o famoso livro da capa preta. Gente, esse livro, ele é a fala de Deus, e ele mesmo prova isso. Eu fico, às vezes, pensando como é que o ser humano pode descuidar desse livro, ignorar esse livro, ser relaxado com esse livro. O segredo de uma vida vitoriosa, o segredo de uma vida equilibrada, o segredo de uma vida cheia de esperança, o segredo de uma vida fortalecida para enfrentar os dias maus aqui na terra está aqui dentro. E ali, a Bíblia, embora seja ainda o livro mais vendido, mais conhecido, sempre na cabeça dos mais vendidos, a Bíblia é ignorada. A Bíblia é ignorada. Eu li outro dia não sei se isso é estava colocado como uma história, não falaram que era uma ilustração, foi dado como uma história, que o menino perguntou para a mãe: mãe, de quem é esse livro? É a Bíblia. Aí ela falou: esse livro, meu filho, é a palavra de Deus. Aí o menino disse: mãe, então é melhor a gente devolver para ele, porque o livro está cheio de poeira, ninguém lê mesmo. Nós estamos numa geração chamada geração pós-modernidade, uma geração que não quer comprometimento, uma geração que é muito autossuficiente, uma geração que, no dizer de um autor, ela está mais envolvida com tecnologia do que propriamente com joelhologia. Isso dito por um pastor, um autor de um livro que eu leio aí há alguns dias. Ele fala que hoje há muita preocupação com as coisas terreais. Há um hedonismo, é o consumismo, é o ter, e até mesmo a igreja, e digo mais, ainda o meio chamado evangélico, está muito preocupado com isso, de pegar o evangelho e colocá-lo numa coexistência pacífica com esse evangelho da pós-modernidade. É o evangelho do ter, é o evangelho do obter, é o evangelho da cura, é o evangelho da prosperidade. Não é isso. Não foi esse o evangelho que a irmã Eurídice conheceu. A irmã Eurídice conheceu aquele evangelho que transforma o homem, aquele evangelho de um Cristo que não tinha nem travesseiro para onde reclinar a cabeça, aquele evangelho onde tem uma cruz para ser carregada, um evangelho onde tem uma negação, uma abnegação. Foi esse evangelho que ela conheceu, e é esse evangelho que ela seguiu até o fim da sua vida. Então, voltando à Bíblia, muita gente ignora a Bíblia, acha que ela é um livro do passado, é um livro histórico, foi escrito por judeus e etc, etc, etc. Gente, se o homem parasse para entender um pouquinho o que Jesus Cristo quis dizer, quando ele falou para aquela multidão: vocês erram porque não conhecem a minha palavra. Em outras palavras, ele estava dizendo isso num contexto atual. Vocês erram, dão cabeçada, pecam, vão de mal a pior, porque não conhecem a Bíblia. Ah, mas eu tenho ela em casa. Se daí? Você conhece a Bíblia. Digo mais, você conhece o Deus da Bíblia, como ela conheceu?
Você conhece realmente que para chegar até Deus, que para realmente habitar naquele reino celestial que nós cantamos aqui, que nós ouvimos ser cantado nesse hino, na palavra que foi exposta pelo pastor Jonas a respeito da mãe, o Cristo que ela conhecia, vocês têm noção disso? Vocês têm noção da brevidade da vida de vocês? Vocês sabem que hoje vocês estão aqui, amanhã vocês podem estar ali, num caixão desse? Vocês têm noção disso? Porque às vezes eu vejo o homem muito preocupado em correr de um lado, corre para o outro, e não pensa o quanto a vida é frágil. É frágil. Jó fala que o homem nascido de mulher, o homem, a palavra aqui está generalizada, homem e mulher, o homem que vem do ventre de uma mulher, ele tem pouco tempo de vida. Está lá, Jó capítulo 14, verso 1. O homem nascido de mulher tem pouco tempo de vida, e olhe mais, e vive cheio de preocupação. Quer dizer, a vida é curta, e ainda é uma vida curta cheia de quê? Preocupação. Olha, quem aqui nunca se preocupou com filho? Quem nunca se preocupou com doença? Quem nunca se preocupou com crise financeira? São tantas preocupações. Nós vivemos pouco tempo, a nossa vida é rápida, passageira, e vivemos cheio de preocupação. Será que não dá para pensar que esse corpo que você recebeu, essa sua vida, um dia ela vai chegar ao fim? Os mais jovens disseram, bom, eu ainda tenho muito tempo pela vida, gente. Aqui, nesse lado, é aqui onde nós costumamos deixar os corpos. Aqui já teve criança, já teve adolescente, já teve jovem aqui, com o corpo exposto aqui à visitação. Então, por favor, se prepare. Se prepare. Certa vez um médico aqui da cidade, mandando um recado aqui para a igreja, que a primeira igreja se preocupava muito em preparar as pessoas para morrer. E eu mandei dizer para ele, é verdade, o senhor tem razão. Agora também saiba de uma coisa, quem está preparado para morrer, está bem preparado para viver. Quem está preparado para morrer, está preparado para viver. E o único que nos prepara para viver e para morrer, foi o verso citado. Se vivemos, é para o Senhor. Se morremos, é para o Senhor. Agora vocês sabem que ele termina o versículo dizendo, de sorte que, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. O que é o mais importante nesse versículo? É viver? Não. É morrer? Não. É ser do Senhor. É ser do Senhor. Eurídice era do Senhor. Para ela, viver, morrer, é ser do Senhor. O importante para ela era ser. Por isso é que nós estamos preparados para viver. Se somos do Senhor, estamos preparados para viver para Ele. A esperança, a certeza de que essa hora não é a hora final. Essa hora aqui é um véu que se abre e passaremos para outra eternidade, com Cristo. Se morremos, Paulo diz que é lucro, a morte é lucro. De sorte que, vivendo ou morrendo, nós vamos viver, estamos vivendo aqui. Ela chegou ao final, vocês estão vivendo, eu estou vivendo. Mas vai chegar o dia que esse versículo vai ser aplicado, vamos morrer também. Então, queridos, a Bíblia, em Marcos capítulo 13, no verso 31, Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Desde que eu me conheço por gente, eu já ouvi falar de livros famosos, autores famosos. Eu sempre cito isso aqui. Quando eu era menino, eu ouvi falar de uma senhora chamada Carolina de Jesus. Essa mulher era uma empregada doméstica. Ela mal sabia ler, mal. Mas essa mulher resolveu escrever um livro baseado na vida dela como doméstica. E o livro se chamou Quarto de Despejo. Gente, esse livro foi um sucesso, que foi um dos livros brasileiros que saiu para fora do Brasil e foi traduzido em outros idiomas. O livro de uma empregada doméstica, Carolina de Jesus. Quem conhece aqui Carolina de Jesus? Quem conhece esse livro? Não demorou muito, quando eu era jovem, surgiu Van Henigan. Eram os deuses astronautas. Nossa, foi uma epidemia. Dizendo civilizações que visitaram a Terra, e etc, etc. Foi uma epidemia. Quem aqui se lembra de Van Henigan? E não faz muito tempo,
o best-seller, o boom da literatura, Dan Brown, escrevendo sobre o Código da Vinci, virou filme e livros, milhões de exemplares vendidos. Hoje, se você achar o Dan Brown aí, está liquidando o livro já, porque quem é Dan Brown? Daqui a pouco, vocês sabem, porque é da nossa geração, mas um pouquinho mais para frente. Agora, esse livro aqui, geração vai, geração vem. A geração dos pais dela já conhecia esse livro. A geração dos avós do pai dela já conhecia esse livro. Continua o mesmo livro, não muda, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o homem vai morrer. O homem vai morrer. Essa sentença é imutável, eu falei isso aqui ontem, essa sentença é imutável, vai morrer. E dou graça a Deus, irmãos, graça a Deus, por aqueles que levam esse livro a sério, porque aqui é que está o caminho. Esse livro mostra Cristo como o caminho. Não é a porta de uma religião que é o caminho, não é o líder de uma igreja, de um sistema religioso que é o caminho. O caminho ficou definido desse livro. Quem é o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou note aí o artigo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não é caminho, não é verdade, não é vida não, porque o sol também é vida, a chuva é vida, a lua é vida. Não, ele fez questão de ficar determinado que ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus, Eurídice entendeu isso. E hoje está na glória com o Senhor, porque entrou pelo caminho certo. O caminho certo. E a outra coisa que eu quero falar, para terminar aqui, irmãos, a realidade da Bíblia e mostrar o caminho, e mostrar o pecado do homem, e mostrar a fragilidade da vida do homem, e mostrar o quanto nós estamos aqui no mundo sujeitos a tudo, de uma hora para outra. E outra coisa que me fascina na Bíblia é a precisão dela. E eu não sei, pastor se preocupa muito com as pessoas, e digo, mas meu Deus, por que será que é difícil enxergar isso? Gente, olha que coisa maravilhosa esse livro. A Bíblia aqui fala que o nosso planeta é redondo. Eu casei em 1969. Portanto, vai fazer 47 anos, agora em janeiro. Eu me lembro que em 1969, os astronautas mandaram as fotos do nosso planeta. E aí veio aquelas fotos lindas de um planeta azul e redondo. Ah, foi lindo. E me lembro muito bem, como se fosse hoje, um jornal que circulava muito em São Paulo, chamado Diário da Noite. Era um dos jornais naquela época de maior circulação em São Paulo, se não me engano, do grupo de Assis Chateaubriand. E aquele jornal colocou na primeira página: o planeta é redondo e azul. Interessante, embaixo da notícia estava escrito: na Inglaterra, em Londres, foi desfeito o Clube dos Quadrados, que eram cientistas que afirmavam categoricamente que os livros de geografia estavam errados e que a Terra era quadrada, porque usava-se muita expressão, os 4 cantos da Terra. Agora veja, se você abrir a Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 40, 22, a Bíblia fala que o Senhor Deus criou e está assentado sobre o globo da Terra. Você já viu um globo quadrado? A Bíblia já dizia que a Terra era redonda. E não indo muito longe, se eu perguntar aqui, quem tem celular aqui, quase todo mundo vai levantar a mão. Celular. Você sabia que a Bíblia já falava disso, de um sistema de globalização? Gente, é uma coisa maravilhosa isso. Por isso é que Eurídice deu crédito a esse livro. Eurídice deu crédito a esse livro. E não podia ser diferente. Quem dá crédito à Bíblia não pode continuar no mesmo caminho. No capítulo 11 do Apocalipse, é uma coisa maravilhosa isso. Nós, todo mundo aí falando, internet, a rede, a globalização, mas vocês sabem que a Bíblia falava sobre isso, gente? E eu vou dizer aqui, há 30 anos atrás, eu já estou indo para 36 anos de ministério, mas há 30 anos atrás, se um adolescente ou um jovem me perguntasse o seguinte: pastor, como é que nós podemos entender isso aqui? Apocalipse capítulo 11, aqui está escrito que 2 profetas serão mortos em Jerusalém. E a Bíblia está falando que essas 2 testemunhas que serão mortas lá
Os cadáveres serão vistos pelo mundo todo. Veja bem, estou falando 30 anos atrás. Veja se você tenta voltar 30 anos na sua mente atrás. Olha, pastor, aqui está dizendo que os índios, os povos, os europeus, toda parte do mundo, diz que verão os cadáveres, os 2 cadáveres lá em Jerusalém. Ora, se perguntasse para você, e aí, pastor, como é que explica isso? Sabe o que eu, pelo menos da minha parte como pastor, eu não sei se o pastor faria isso. Eu digo, meu filho, nessa hora é Deuteronômio 29, 29, né? Deuteronômio 29, 29. O que Deus revelou está revelado, o que Ele não revelou, vamos aceitar pela fé. Porque como é que eu ia explicar? Porque lá está claro, ali, Apocalipse 11, de 6 a 9, está claro, os cadáveres serão vistos pelo mundo inteiro. Aí você hoje pega aí o seu celular conectado na rede e você acessa Jerusalém, você vai ver Jerusalém agora. Nós vimos a guerra do globo em casa, sentados, a guerra do Golfo, nós vimos em casa. Hoje, qualquer coisa que acontece lá, viu quando estourou lá a bomba agora na França? Nós estávamos em casa e vimos aquilo. Atenção, edição extra, atentado na França, você viu na hora. Estão entendendo? Por que Jesus Cristo disse, os céus e a terra passam, mas a minha palavra não vai passar, é atual. E termino dizendo, já que ela fala qual é o caminho, que é Cristo, não há salvação fora dele. Já que ela fala na brevidade da nossa vida, a Bíblia também fala que depois da morte só tem 2 destinos. Veja bem, ela é a palavra de Deus, porque se eu for dar evidências aqui de profecia, até Hitler, até o que Hitler fez com os judeus está na Bíblia. O restabelecimento da nação de Israel está na Bíblia. Os judeus que voltaram de avião para Tel Aviv, está na Bíblia isso. O profeta não podia falar a palavra avião, ele não podia. Lá, se não me engano, Isaías capítulo 66, verso 8, ele não podia usar a palavra avião. Como é que ele vai usar uma palavra que... Imagina, avião naquela época, 700 anos antes de Jesus nascer. Ele disse assim, eles voltarão de todas as partes do mundo, voando nas nuvens, como pombas. Voando nas nuvens como pombas. Você já viu o bico de um avião? Já viu o bico da pomba? E os judeus voltaram, sim, em 1948. Eles voltaram para reinaugurar o Estado de Israel, restabelecer o Estado de Israel, lá onde eles estão até hoje, voando nas nuvens. A Bíblia é a Bíblia. E ela fala, agora é isso que eu quero, por favor, é a palavra de Deus, é a verdade. Cuida da tua alma. A mensagem que a irmã Euridice está pregando aqui é essa. Vai chegar teu dia. A mensagem dela aqui, esse corpo aqui dela, o corpo dela aqui, está dizendo isso. A minha hora chegou. Eu sei de onde eu vim. E sei onde eu estou. E vocês? É a mensagem que ela está pregando. Por favor, a vida é muito passageira. Eu tenho tido experiências no ministério, está aqui o pastor Estênio sabe disso. Quantas pessoas apertam a mão da gente, nos abraçam, e daqui a pouco você está em casa e recebe a notícia, pastor, o irmão morreu. Mas como? Falou comigo domingo da igreja, me abraçou. Morreu. Mas morreu, é. Irmãos, Tiago pergunta, o que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta, o que é a vossa vida? É semelhante a um vapor que aparece, todo bonito, aquela nuvem linda, e daqui a pouco você abaixa a cabeça e olha para ela, ó, passou. A sua vida, a minha vida é assim. E vai chegar o nosso dia. E essa mensagem que Euridice está pregando hoje, a pergunta é essa. E quando chegar o vosso dia? E quando chegar o vosso dia? Oh, meus queridos, tomarem que todos aqui possam dizer, quando chegar aquele dia, é como diz o Salmo 116. Quão prazeroso é aos olhos do Senhor a morte dos seus filhos. Quão prazeroso é aos olhos de Deus a morte dos seus filhos. É isso, Senhor, essa é a mensagem da Bíblia. Louco, se pedirem a tua alma essa noite, o que tu tens preparado, para quem será? Tomara que todos possam dizer, é de Jesus. É de Jesus, vivendo ou morrendo, tudo é dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos encerrar. Vamos passar o corpo à família, por sepultamento. O cemitério qual é?
A família pode dizer qual é o cemitério da saudade. Então o corpo sairá daqui e vai para o cemitério da saudade. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar o último hino, orar e entregar o corpo à família. O hino é o 484, que era outro hino predileto dela também. 484. 484. Dali da pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vossas velhas flores querem me encantar. Amém? E para o céu irei. Por Jesus Cristo. Nós vamos orar. O pastor Estênio pode nos elevar ao Senhor nessa palavra de oração, agradecer a bênção e a esperança da salvação em Cristo Jesus. Oremos. Simples e boa do Evangelho, e nos acolheu no coração, transformou a vida dela, e quer transformar a nossa vida todos os dias, quer nos levar até os braços do nosso querido e amado Pai. Nós te louvamos nessa manhã por essa mensagem, é a única mensagem verdadeira, a mensagem do Evangelho, simples, pura, promete muito mais do que dinheiro, promete muito mais do que status, posição, promete a vida eterna a todo aquele que crê nessa mensagem. Amém. Promete a ressurreição em face da morte, promete a vida, promete a transformação da própria existência nessa terra, mas acima de tudo promete um encontro verdadeiro e real, como de fato Eurides agora experimenta, tendo o privilégio de gozar da presença doce do teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos e queremos muito, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor conforte essa família do Pai, que as lágrimas vertidas se transformem em consolo e encorajamento, e que a mensagem pregada, não só por Eurides, com a sua vida e com a sua morte, baseada na tua palavra, possa trazer grandes mudanças a todos nós aqui. Amém.
forças espirituais. Nós agradecemos pela família que está aqui, Senhor, reunida, por causa de Eurides, ouvindo a tua voz. Senhor, que essa voz seja de fato penetrante em cada família. Nossa gratidão pelo cuidado que o Senhor sempre teve com Eurides, e o cuidado que o Senhor tem conosco. Pai, abençoe o pastor Infante que nos trouxe essa reflexão. Estamos muito tocados nessa manhã, mas também a mensagem que ouvimos do Filho, tanto favor aos nossos corações, porque nos convidou da vida. Nós estamos muito gratos ao Senhor. Te oramos nessa manhã, agradecidos, no nome de Jesus. Pode assentar, o corpo está entregue à família. Quem não viu o corpo ainda pode se aproximar. Nós vamos tirar aqui os isolamentos.